Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando nesta reunião de 2025 da SBPC, o nosso curso Bases Teóricas da Pesquisa com os Movimentos Sociais e o Esporte. Hoje nós estamos na nossa sexta aula e nós vamos tratar de uma temática extremamente relevante, que é um diagnóstico, e que é o empenho de pesquisadores para constituir redes no nosso país, para que a gente desenvolva o trabalho de acesso às políticas públicas, que são reivindicações da classe trabalhadora que luta, em especial no campo, nas águas e nas florestas, que orientam o desenvolvimento dessas políticas. Eu sou a professora Celi Tafarel, sou professora da Estadual de Santa Cruz, onde sou visitante, e sou professora especial na Universidade Federal da Bahia. E nós vamos contar hoje com um professor que tem uma experiência riquíssima, uma vasta experiência sobre diagnósticos, que é o nosso querido Ailton Oliveira. Ele desenvolveu sua tese de doutorado na Federal da Bahia, preocupado em com o desenvolvimento científico de uma metodologia científica para trabalhar a questão dos diagnósticos. Foi responsável pela execução de um diagnóstico nacional que foi encomendado pelo Ministério do Esporte, contou com financiamento público. Ele trabalha na Federal de Sergipe e ele tem uma inserção enorme na área do esporte, inclusive o esporte para pessoas portadoras de necessidades especiais. Tem muitos projetos aprovados, tem muitos livros, e hoje ele vai colaborar conosco dentro desta temática que a gente destacou, e ele vai nos falar sobre o Diagnóstico Nacional de Esporte, que ele foi a pessoa que coordenou a execução. Ele vai também nos colocar elementos de um estudo piloto em áreas quilombolas e que estão voltadas justo para que a universidade não seja um latifúndio de conhecimento para poucos, mas sim que sejam rompidas essas cercas e a gente trabalhe com os movimentos sociais na luta pelas políticas públicas, em especial a política relacionada com a educação física, esporte e lazer. Ele vai nos colocar os desafios e vai, sim, nos motivar, nos estimular para o desenvolvimento da pesquisa de base teórica marxista, porque tem referência num projeto histórico superador do capitalismo, uma pesquisa, o trabalho com os movimentos sociais, que, do ponto de vista da produção, da teoria do conhecimento, tem relação com o materialismo histórico dialético. E eu quero, então, em nome do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, inserida na SBPC, agradecer e passar imediatamente a palavra para o nosso querido Ailton. A palavra é tua, meu querido. Muito obrigado, professora Celi. É uma honra, é um prazer estar aqui colaborando com esse projeto, colaborando com essa iniciativa. Também desejo boa tarde, o bom dia, né, o boa noite a cada um, dependendo do momento que vai acessar essa informação, esse conhecimento que nós estamos aqui tentando produzir. Em primeiro lugar, dizer que a nossa perspectiva de diagnóstico, ela tem como base realmente o materialismo histórico dialético, ela tem como fundamento teórico, né, esse conhecimento,
porque ele nos permite ver para além da aparência ou para além do que é imposto para a gente pela classe dominante, ou até mesmo de sonhos que nos vende, né, nos meios de comunicação hoje, de uma tecnologia difundida, do que precisamos. Então, o diagnóstico ele tenta, em primeiro lugar, detectar a realidade, né, existente, a partir do conceito de realidade mesmo marxista, né, o real concreto. O que na verdade temos? O que na verdade existe? Né? E nós sabemos que no campo do que se define políticas públicas, muitas vezes o não existir, o não ter, o não aparecer é uma decisão política. Então, a gente precisa entender a quem está servindo. Primeiro, o que temos e depois o que não temos. Também a quem está servindo não ter aquela característica. Então, nesse sentido, nós buscamos um movimento diagnóstico de uma pesquisa a fundo, de uma pesquisa séria, de uma pesquisa que fosse buscar na sua radicalidade, profundidade e clareza, que nos permitisse expor a realidade. E aí é necessária essa teoria de conhecimento, porque eu não vou aqui dar aula, que a senhora é muito mais expertise do que eu nessa parte das teorias marxistas, mas de que o movimento da pesquisa, eu preciso estar dialogando na busca do objeto e na análise do objeto e na exposição desses dados. Então, o que eu estou buscando, o que eu estou tentando captar, como é que depois eu vou expor isso, que ele sirva como um instrumento de análise e que não seja também, que era outra preocupação nossa, era que o diagnóstico fosse algo simples e fácil de executar, que permitisse movimentos e que a gente pegasse esse fenômeno chamado esporte, que não é estático, não é parado, ele é dinâmico, ele está em constante movimentação na nossa sociedade, e que a gente fosse conseguindo captar essas movimentações. Então, a gente chamava assim, a senhora lembra, é um filme que nós vamos ter que produzir, não uma fotografia de uma realidade que existiu. Então, com essas preocupações, nós fizemos um estudo profundo, primeiro, conhecer a realidade, o que temos, o que somos e o que possuímos no nosso histórico. Então, nós vamos buscar o histórico, né, e o lógico, no sentido da gente conseguir ver esse movimento e a gente interpretar esse movimento. Porque eu acho que o maior desafio era como captar informações que a gente pudesse depois gerar um conhecimento que servisse à classe trabalhadora, que servisse aos menos, vamos dizer, favorecidos na sociedade. Aqueles que não determinam. As políticas, inclusive, têm suas políticas determinadas na contramão de sua história. Então, primeiro, nós fizemos um estudo profundo dos últimos 40 anos do que o Brasil fazia para entender o que é o esporte e esse movimento. Então, nós vamos pegar lá do primeiro diagnóstico da década de 70, né, o diagnóstico do esporte, realizado pelo professor Lamartine, de uma proposta ainda da ditadura militar, de o que seria, e até os dias de hoje. Então, nós pegamos os grandes movimentos de tentativa de entender essa realidade no Brasil e fizemos um estudo profundo. O que eles buscaram? Como eles chegaram a essas informações? Que instrumentos eles utilizaram? Que conteúdos eles abordavam? Que esfera administrativa eles tratavam? Como esses dados eram expostos? Esses dados serviam de forma fragmentada ou ele permitia uma análise de continuidade, né, uma análise profunda de realidade, ou era dados fragmentados, compartilhados, que um não dialogava com o outro. E nesse estudo, nós detectamos isso, que eram de interesses e de grupos específicos, de um momento específico, que queria saber uma realidade específica, mas que ele não ia lá colocar e expor qual é o real mesmo concreto
da prática esportiva da população brasileira. Por que essa população pratica ou não? Porque ela faz mais ou faz menos? O que é oferecido a ela? De que maneira é oferecido? Em que condições? Então, nós vimos que faltava esse movimento. Então, esse foi o primeiro movimento de abordagem e de busca do objeto. Foi pegar o histórico, o que é que se tinha produzido, o que é que se já tinha feito, né? E aí, o segundo movimento também foi compreender como outros países, do ponto de vista tecnológico, científico, mais desenvolvido do que o Brasil, né? Ou tão desenvolvido, também trabalhavam isso. Então, nós vamos ver a América do Norte, nós vamos ver a Europa, nós vamos ver a Austrália, né? A relação do tempo ali também e da região australiana. Quer dizer, nós fomos em vários locais do mundo entender como era também que eles entendiam, interpretavam e tentavam conhecer sua realidade, né? E nesse movimento era de captar o mais desenvolvido, né? Para a gente poder entender nele como é que a gente poderia encontrar um caminho para a superação das nossas dificuldades. E aí nós encontramos algumas coisas significativas na Europa, por exemplo, num bloco europeu, né, do euro, né? Encontramos na Austrália também um trabalho interessante e que tinha muito, ou que tinha um pouco de relação com a nossa realidade, como Itália, como a própria França, como a Espanha, na forma de organização, inclusive, do sistema esportivo, né? Que tinha uma aproximação do sistema esportivo. Depois nós pegamos também tudo dentro de uma pesquisa, já que nós estamos tratando aqui de metodologia de pesquisa, de caminhos metodológicos de pesquisa, uma demanda da população brasileira, através das conferências. A senhora lembra das conferências do esporte, nacional do esporte, que havia uma demanda de que o Ministério do Esporte precisava fazer um diagnóstico que revelasse a sua realidade e que tinha um plano decenal de desenvolvimento, uma perspectiva que era colocado para o desenvolvimento do esporte. Então, a gente tinha que entender o que nós tínhamos e o que nós queríamos chegar e como é que isso poderia se dar. Então, esse conjunto de pesquisas, esse conjunto de informações de conhecimento produzido, ele foi a base para a gente pensar em um método. E esse método, ele teria que ser capaz de ser fácil aplicado, que não fosse de grande custo e que revelasse uma totalidade, mas respeitando as particularidades, né? E a gente foi ver, então, o que é um sistema esportivo, o que é uma estrutura, quais os elementos que compõem esse sistema e que define se ele é um sistema mais aberto, mais democrático, mais plural, mais universal, ou ele é um sistema mais fechado, né? Menos comunicativo ou elitista, né? Então, a gente foi vendo que elementos estavam presentes. Quais os elementos que eram mais pesquisados nos diagnósticos passados? Quais os elementos que eram investigados nos diagnósticos europeu, australiano, por exemplo. E a partir daí, nós fomos definindo alguns elementos que nós chamamos de variáveis ou elementos chaves que eram importantes, porque a alteração dele alterava a estrutura do sistema. Então, pegamos por base a estrutura de um sistema a partir da concepção marxista, né? Inclusive, de uma análise de como esses movimentos podem acontecer nos seus nexos e relações, como uma se alterava a partir de uma composição com outra, e a gente, então, construiu um instrumento que permitisse ver o todo, mas também ver
não só na aparência, mas na essência, suas contradições, suas relações de nexos, né? Os seus desequilíbrios. E, a partir daí, nós, então, propusemos uma investigação que conseguisse captar financiamento esportivo, que era importante saber, saber o quanto se coloca de recursos, é importante saber para entender o grau de desenvolvimento e de interesse político sobre a área. Nós vimos também que a legislação, de certa forma, ela aponta um avanço ou não, um retrocesso ou não, nos interesses e nos desejos de continuidade, né? De médio e longo prazo, porque às vezes o interesse fica no momento e não tem uma legislação que permite dar continuidade. Nós vimos que a infraestrutura ou as instalações que compõem o conjunto de locais que a população pratica, ele é fundamental que a gente analise, porque havia um discurso de falta de instalação ou excesso de instalação em alguns lugares. Aí a gente foi ver que o problema não é só saber se tem ou se não tem, mas saber como eles são gerenciados, como eles são utilizados, por quem é utilizado, em que horas eles são oferecidos, né? Que estrutura é essa? Atende o quê? A elite esportiva, a formação de atleta ou a utilização da população? E nós também, como quinto elemento, nós vamos ver que é o sujeito, é o cidadão que participa, né? A gente diz assim, todo esse serviço de financiamento, legislação, infraestrutura, gestão, ele é construído para o sujeito usar. Quem é o sujeito que usa? Qual é a prioridade que o governo dá a esse sujeito? Então, a gente foi olhar que era preciso, então, entender isto e que esse instrumento ou essa investigação ela teria que ser capaz de dialogar financiamento com legislação, com infraestrutura, com sujeito praticante, né? Ela tinha que fazer esse movimento para a gente entender as alterações e as mudanças que ocorriam a partir de uma política mais para um lado ou mais para o outro lado, né? E aí nós chegamos, né, a um entendimento de caminhos metodológicos, de instrumentos, de ferramentas que permitisse a gente detectar essas informações necessárias. E foi aí que, então, que nós oferecemos ao Diagnóstico Nacional do Esporte, né, a partir de estudo piloto que foi feito, análise que foi feito, esse instrumento que foi aplicado no Brasil, primeiramente pelo diagnóstico, pela equipe diagnóstica, e depois, no segundo momento, o praticante, o sujeito praticante ou não do esporte, a população brasileira, pelo IBGE. Então, esses instrumentos, ele permitiu a gente ter um olhar, é aí onde entra a necessidade de ele ser também analisado a partir de uma teoria que seja permitido esse conjunto de observações, não só de uma dada fragmentada informação, mas das suas contradições e a necessidade de apontar superações para que a gente avançasse vamos dizer assim, nos gargalos, nos entraves que permitiam a população mais carente, a população mais pobre, porque foi esse, a senhora lembra, o resultado que nós chegamos. É que só pratica esporte quem tem dinheiro, porque pode financiar a sua prática, quem tem tempo, porque o trabalhador que pega um transporte público, que passa 2, 3 horas dentro do transporte público, que trabalha 8, 10 horas por dia, ele não tem tempo de praticar, portanto, é algo que vai para além das construções de espaço.
essa gestão do espaço. Então, nós vimos o seguinte, no final, é que quem não pratica esporte no Brasil é o pobre, né? É o trabalhador que mora nas periferias, são as mulheres, são o jovem que abandona a prática esportiva para enfrentar o mundo do trabalho. Então, isso nos levou a um olhar depois, a uma especificidade, né, de analisar isso com mais calma a determinadas, vamos dizer, observações de certas especificidades de trabalhadores. Então, nós fizemos aqui em Sergipe um estudo piloto com os quilombolas, né? Com os quilombolas, entendendo que estrutura existe, que práticas existem, que financiamento e que legislação existe que possibilite, no tempo livre dos quilombolas, eles terem uma cultura corporal. Que cultura corporal, né? Eles estão construindo. E o que é permitido dentro das situações da realidade deles? Nós também estamos envolvidos aí com um grupo do Recife de analisar também para as favelas, né? Nas comunidades aí das favelas, essa análise de como é que se está dando e que política efetiva, estruturante e radical no sentido de oferecer à população não fazer de conta as práticas esportivas de lazer. E agora também estamos com um desafio para o movimento dos sem terra, né? Para os assentamentos de reforma agrária, né? Analisando como historicamente então sua luta na reivindicação de espaços e práticas esportivas e de lazer, e como é que nós podemos entender quais os caminhos de superação para democratizar o acesso, né? E qualificar, que esse é o nosso objetivo, democratizar o acesso e qualificar essa prática esportiva feita pela população brasileira, que ela não existe mais carente, no sentido que tenham práticas mais qualificadas, com orientações de profissionais adequadas, com educação, com professores, né? E tudo mais. Eu não sei se nesse primeiro resumo eu consegui me expressar nesse movimento científico. Fantástico, porque nós vamos colocar os links dos relatórios de pesquisa que estão disponibilizados. Para nós encaminharmos para fechar, considerando as dimensões do nosso país, considerando a luta ferrenha de classe, nos antagonismos que a gente vê entre os que detêm quantidade enorme de terras e os que não têm aonde morar, considerando que a luta nossa é uma luta econômica, é uma luta política, mas é uma luta cultural, o que você sinaliza que seriam grandes desafios para os militantes culturais, para os que trabalham com o esporte popular, para os professores e professoras pesquisadoras, para nós avançarmos na concretização de uma política onde o esporte, assim como a alimentação, a escola, o trabalho digno, as jornadas diminuídas são direitos para a vida digna. Quais seriam os desafios? Você que é um pesquisador experiente e que tem envolvimento com os movimentos sociais. Diz para nós aí, Ailson. Professora, o que nós conseguimos já vamos dizer assim, experiências de investigações que nós realizamos, é que, em primeiro lugar, é negado ao trabalhador, é negado
a, a determinadas categorias de trabalhadores economicamente de salário mínimo, de 2, 3 salários, que é a maioria da população brasileira, é negado a ele praticar esportes de qualidade, de nível digno que o ser humano precisa ter. Então, a premissa que a gente nasce é: dificilmente nós vamos encontrar em comunidades economicamente desfavorecidas pela política existente da população, práticas de qualidade da população. Ela precisa sobreviver. Para sobreviver, ela tem que sair do mundo do esporte. Então, em primeiro lugar, nós precisamos fazer um movimento que democratize o acesso, isso é, que permita ao trabalhador a dignidade do seu tempo livre, do seu tempo de lazer, do seu tempo de vamos dizer assim, do contratempo do mundo do trabalho, onde ele se faça e ele se permita a ser humano. Segundo, é preciso resgatar a dignidade de dar o melhor da humanidade de cada um. Portanto, práticas esportivas de alta possibilidades do ponto de vista de desenvolvimento do indivíduo, eu acho que é necessário, como a educação e o acesso à cultura, também as práticas esportivas. Então, em primeiro lugar, saber que não tem e a gente precisa qualificar essas práticas. Segundo lugar, a gente precisa elevar o nível de formação desses monitores culturais, desse professor ou desse sujeito responsável pela ação prática, de entender que, ao lidar com a prática esportiva, com essa comunidade, ele precisa levar para ela o que mais organizado, né, e o que mais elaborado se tem. Então não pode ser uma bola velha jogada no campo, em um campo qualquer, numa trave de qualquer jeito feita. Não é isso que é prática esportiva, né? Então a gente se filia naquele movimento que nós, a senhora também junto conosco, desenvolveu. Primeiro, é preciso garantir que todas as crianças tenham acesso aos primeiros movimentos de esporte, entendendo aí no seu contexto amplo da dança, das lutas, das artes, da ginástica, né? Como habilidades que eles precisam adquirir e que eles precisam, que foi produzida, né, historicamente pela humanidade, que fazem parte da nossa cultura e que são negadas a eles. Então, em primeiro lugar, a gente tem que garantir o que a gente vai chamar de alfabetização esportiva, né? Que as crianças tenham. Não é possível. Eu estou com um projeto aqui que a maioria das crianças de escola pública, elas não sabem nadar, porque elas não têm acesso a uma piscina, e para ter acesso tem que pagar, e a família não pode. Então, é necessário que a gente detecte em cada realidade de comunidade, em cada realidade, o que falta àquela comunidade, no sentido de levar para eles o que eles têm direito e que é negado pelo poder público. Então, nenhuma vai ser uma estrutura de natação, nem outra vai ser esportiva, nem outra vai ser... Mas o importante é que eles tenham acesso a essas possibilidades e que a gente esteja atento a este movimento de que a população, inclusive, adquira o direito de sua auto-organização nas suas práticas esportivas, né? Que acesse esse conhecimento, que tenham possibilidades de desenvolver esse conhecimento material, estrutura e com qualidade de ensino. Portanto, eu acho que esse movimento professora, no meu olhar hoje, a gente precisa ver qual é a realidade de cada setor, quais os entraves que estão postos e o que é que, de resposta,
precisamos dar, entendendo que hoje é negado esse acesso. Hoje é negado o acesso. Quando eles têm, é de baixo custo e de péssima qualidade. Normalmente, uma pessoa numa comunidade que, por vontade própria, vai lá, se coloca à disposição, mas sem nenhum conhecimento e nenhuma fundamentação educacional, proposta pedagógica, no sentido de que altere essa realidade, né? Então, eu acho que precisa elevar o nível de conscientização. E o esporte é um elemento também que contribui para isso. É oferecer o que é negado, que é o acesso dentro do seu tempo, dentro de suas idades, de cada um, experiências e vivências motoras que permitam a ele a se tornar um cidadão que saiba praticar esporte, que possa praticar esporte e que tenha acesso a essas práticas de esporte, seja elas quais, né, possibilita a sua prática. Eu acho que esse movimento que nós temos que estar atento, buscando e diagnosticando. Então, eu costumo dizer, não tem uma receita pronta. A gente precisa ir lá, captar essas informações e buscar qual é a melhor resposta que venha superar e virar essa página dessa situação. Muito bem, nós queremos muito, muito agradecer a tua colaboração com o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, com a SBPC, e eu quero destacar 3 elementos, meu querido Ailton, para fechar esse momento. Quais são os 3 elementos? O primeiro elemento é uma síntese do que você colocou no que diz respeito a grandes desafios. Os trabalhadores e trabalhadoras do campo, das águas, das florestas, precisam ter tempo de humanização. Isso passa por espaços públicos, isso passa pelo conteúdo clássico acumulado pela humanidade, que nos faz humanos. Isso passa pelo financiamento público. Isso é, portanto, central. Então, não é uma luta, quando a gente fala, vamos fazer pesquisa com os movimentos sociais, a gente não pode dissociar que isso significa, e é o segundo destaque, sim, fazer um diagnóstico, sim, conhecer a realidade, sim, conhecer a situação da classe trabalhadora, porque não dá para você só olhar, por exemplo, a prática esportiva. Tu tem que olhar a situação de vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, do campo, das águas, das florestas, das cidades, das periferias, como é o trabalho que o nosso querido Ailton está fazendo. Portanto, o diagnóstico, ele decorre de uma necessidade vital para que as pessoas tenham acesso àquilo que nos humaniza, àquilo que faz superar essa lógica perversa da negação de tudo, até o direito à vida digna, que é o que impõe o modo de produção capitalista à classe trabalhadora. Portanto, o diagnóstico, ele é muito mais, como o Ailton bem mostrou, que uma constatação. Ele implica numa interpretação e ele implica num posicionamento de classe. Por quê? Porque a classe burguesa, assim como cria os latifúndios da terra, onde desenvolve agronegócio, onde desenvolve toda a produção com agrotóxicos, nós temos que nos posicionar do outro lado dessa história, da preservação do meio ambiente, do direito à alimentação saudável,
do direito ao tempo, ao espaço, ao financiamento, à política esportiva. Então, é fenomenal isso que você traz para nós, e eu queria encerrar esse momento com uma palavra de ordem que eu aprendi, meu querido Ailton, com o MST. E essa palavra de ordem diz o seguinte: o MST não enrola, ele ocupa a terra e joga a bola. Isso é muito legal. Então, meu querido, uma palavra final tua para a gente encerrar mais essa aula dentro da reunião da SBPC Recife, 70 anos de reuniões, querido, e eis nós aqui defendendo a vida digna, defendendo a transformação do modo de produção capitalista pelo acesso, sim, à cultura corporal. Para você te despedir, meu querido. Agradecer, professor, o convite e desejar a todos os estudantes dessa disciplina e desse trabalho, dizer que é a base do que nós começamos a fazer essa pesquisa, que era oferecer à população brasileira mais carente, mais necessitada, a uma classe dessa população, um instrumento ou um resultado ou como a gente diz, uma informação, capacitar essas pessoas de forma científica, um dado verdadeiro, científico, com muita evidência, na sua realidade, para que isso se transforme em um instrumento de reivindicação, para que isso se torne uma peça de reivindicação, de luta contra o posto. Então, em um mundo que nós estamos hoje, de muitas opiniões, fake news de ciência, você produzir um instrumento científico, de uma investigação científica que seja capaz de apontar realidade, que venha a alterar suas condições de vida a partir do que você tem, se torna uma bandeira, uma batalha ou um instrumento de luta da classe trabalhadora. Então, é isso que o diagnóstico se propõe, a que em cada trabalhador, seja do movimento agrário, deixa do movimento do povo da cidade, da floresta, das águas, que ele sirva como instrumento para que essa população organizada, coesa, unida, possa reivindicar alterações de sua realidade e do direito que se tem. Queria agradecer, professora, pelo convite e, mais uma vez, estar participando disto. Muito obrigado. Muito bem, nós encerramos assim a nossa sexta aula, Bases Teóricas da Pesquisa com Movimentos Sociais e Esporte. Registrar que esse curso foi uma proposta apresentada para a SBPC, para sua reunião, e ela conta também com a participação do professor Pedro Osmar Flores de Noronha Figueiredo, que é do Sistema Educacional Público de Brasília, é da UNB, é da Universidade Estadual de Goiás, que comigo conduz estas aulas. Vamos para a próxima aula, que vai ser uma aula de avaliação de tudo que nós fizemos até agora nesta reunião da SBPC. Viva a ciência, viva a luta da classe trabalhadora, viva a universidade pública, viva a revolução. Beijo no teu coração, meu querido. Obrigado. Tchau.